Bom, tem intervalo, eu volto daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o TV Jornal Notícias. Olha, amanhã os deputados federais irão votar em Brasília a reforma política. Um dos principais pontos é o chamado Distritão. E tem também o fundão. Eles querem aprovar um fundo de 3,6 bilhões de reais, 3 bilhões e 600 milhões de reais, dinheiro público para ser gasto em campanha eleitoral. Agora, se o Distritão for aprovado, irá beneficiar os atuais parlamentares e diminuir a força da minoria. Nós vamos conversar daqui a pouco com o doutor Bruno Martins, que já está por aqui. Boa noite, doutor Bruno. Tudo bem? É um prazer. Doutor, nós fomos às ruas ouvir a opinião do povo de Caruaru sobre essa reforma política. Coloca na tela. Não sou a favor. Sou contra totalmente isso. Você é a favor do financiamento de campanhas com dinheiro público? De forma alguma. De forma alguma também sou totalmente contra isso. O senhor é de acordo com o sistema eleitoral que favorece a reeleição dos atuais deputados e dificulta a escolha de novos nomes? De maneira alguma, porque o Brasil caiu por causa deles. Não, sou contra. Eu sou a favor para tirar todos esses que estão aí. Sou totalmente contra sobre isso aí. Você é a favor do financiamento de campanhas com dinheiro público? De jeito nenhum. Até porque, assim, como a gente já paga altos impostos, certo? Não seria viável ele fazer um negócio desse com a população brasileira, né? Se foi a gente próprio que colocou ele lá, era para ele trabalhar em favor do povo, não contra o povo. Pois é, eu fiz questão de colocar isso aí, doutor, para a gente ter uma noção de como é que está a repercussão dessa reforma política no seio da sociedade, né? As pessoas, em sua maioria, têm mostrado uma posição contrária. O senhor, como advogado especialista em direito eleitoral, como é que está vendo isso? Porque essa reforma vai impactar diretamente, né, se for aprovada, no sistema eleitoral. Boa noite mais uma vez. Fernando, hoje nós temos no Congresso Nacional uma reforma política que, ela, na verdade, ela não reflete a principal preocupação do povo brasileiro, que é um sistema eleitoral que permita que as pessoas tenham acesso ao mandato eleitoral, à parte política do poder do Estado, através de uma eleição clara, limpa, transparente, que evite casta 2, que evite acúmulo de bens ou, evidentemente, de recursos ou de doações que coloquem em xeque a validade do processo eleitoral. Hoje nós temos duas discussões no Congresso Nacional, que é exatamente a possibilidade de nós sairmos do atual sistema proporcional, no qual o cidadão, o eleitor, ele vota de forma indireta no candidato, mas ele vota de forma direta no partido e na coligação. Então a ideia é que nós saiamos desse processo proporcional e podemos ter um distritão ou distrital misto. O que é o distritão? O distritão seria cada estado ou cada município se transformaria num distrito e a eleição para vereador e deputado se tornaria uma espécie de uma eleição majoritária. Ou seja, todos iriam para um bolo comum e disputariam o voto de forma direta. Qual é a crítica que se tem a esse sistema distritão? É que esse distritão ele só acontece em 4 países e que esses países não são exemplos de democracia. Um exemplo deles é o Afeganistão. Então é preciso ter esse cuidado. Com relação ao que o distritão poderá trazer, eu sou literalmente um crítico ao sistema, porque esse sistema ele não permitiria e nem permitirá a renovação política, principalmente do Congresso Nacional. Porque ele vai beneficiar quem já está lá, né? Exatamente. Teoricamente é isso que se fala, né? Exatamente. E tem estudos que demonstram que mais de 90% dos parlamentares que se encontram hoje com mandato seriam beneficiados com o distritão. Além do mais, você tem uma situação que precisa ser levada às claras para a população, que é exatamente como se dará o financiamento das campanhas eleitorais. O cidadão que hoje comparece nos órgãos de imprensa, principalmente aqui na TV Jornal, ele é contra o financiamento, mas a gente precisa trazer isso para uma nossa realidade. A democracia é um sistema político que é caro de manter e a forma de manter é com recurso público. Hoje, para se ter uma ideia, quase R$1 bilhão é gasto todos os anos pela Justiça Eleitoral para a manutenção da sua estrutura e o financiamento dos partidos políticos. O que nós precisamos de verdade hoje e que não está sendo discutido, e aí o Congresso Nacional tem uma certa culpa, e a sociedade precisa cobrar disso, é uma reforma partidária. Não dá mais para se ter essa quantidade de partidos que existe hoje no Brasil e que são criados a cada dia ou a cada momento para atender os interesses ou a necessidade de quem está ou não no poder. Os partidos se tornaram, na verdade, em sua grande maioria, siglas de aluguel.
seria a saída, né? Porque se fala tanto que o sistema eleitoral está falido, mas qual seria a saída para ter uma reforma política que pudesse atender minimamente a sociedade? Seria a chamada cláusula de barreira para impedir essas coligações? Veja, eu acho que o modelo alemão de sistema eleitoral é um modelo que precisa ser visto e a gente precisa experimentar, que é o distrital misto. Né? Se a gente pegar, como é que se daria o distrital misto? Seria duas formas. O eleitor, ele votaria duas vezes. Ele votaria naqueles candidatos que disputaria a eleição direta por via do distrito e votaria naqueles candidatos que evidentemente estariam numa lista pré-ordenada pelos partidos. E evidentemente, para que a gente pudesse ver se esse sistema funcionaria, ele teria que ser colocado em prática. Mas você colocou um elemento que é importante, que é exatamente impedir que nós tenhamos partidos que sirvam apenas para ter fundo partidário e, consequentemente, negociar tempo de televisão e coligação, que é uma das questões que está sendo discutida. A gente precisa acabar com essa industrialização dos partidos. Dos partidos, porque são siglas de aluguel. Partido não é para ganhar, não é empresa para ganhar dinheiro. E a cláusula de barreira serve para isso. Se você colocar um limite de partidos que estivessem hoje, por exemplo, com representação plena no Congresso Nacional, para que eles tivessem acesso ao fundo partidário e a recursos da justiça eleitoral, ou recursos que são do financiamento público, apenas 15 partidos estariam com condições para isso. Nós temos um exemplo que é um exemplo que salta aos olhos. Um partido recente, que é o PMB, Partido da Mulher Brasileira, foi multado e chamado a atenção pela justiça eleitoral porque não aplicou os 20% obrigatórios para políticas voltadas para a mulher. Então, quer dizer, um partido que lança uma proposta, que tem um programa pragmático, no sentido de defender as políticas de fortalecimento da mulher, e ele próprio infringe a legislação eleitoral, então você vê a gravidade disso. Então, essa reforma política, ela tem um agravante que é a necessidade de termos uma reforma partidária. Porque a questão é o seguinte, nós precisamos mais do que nunca, Fernando, é fortalecer os partidos e não as pessoas. E a reforma política, do formato que ela se encontra hoje no Congresso Nacional, ela fortalece as pessoas, os indivíduos. E esse fortalecimento do indivíduo coloca em fragilidade a democracia. O senhor acredita que amanhã, na votação, o Distritão passa? Olha, eu acredito que há uma tendência a se colocar em votação, mas a probabilidade de ser aprovado ainda eu acho que é remota. Até porque, veja, a votação de amanhã ela não encerra a reforma política. Porque a reforma política ela precisa de 308 votos da Câmara dos Deputados e, uma vez aprovada na Câmara dos Deputados, ela precisa ao Senado para que o Senado referende. Porque são precisos... Isso tudo teria que ser feito até outubro. Exatamente, até 7 de outubro precisaria ir para o Senado, porque você precisa votar nas duas casas do Congresso Nacional. Doutor Bruno, eu quero lhe agradecer, vamos acompanhar amanhã essa votação, né, e torcer para que o Brasil assista a melhor decisão. Vamos aguardar. Um grande abraço. Eu quem lhe agradeço. Mais uma vez, muito obrigado aqui.